Boa tarde, Maurício Baroca, tudo bem? Boa tarde, Fernando Vintins. Tudo ótimo e com você? Também estou bem. Obrigado a disponibilidade. Tem uma coisa que acontece, carreira me entrega de volta, e é por isso que eu gosto tanto de fazê-lo, que além de pesquisar, que é um lugar que eu sempre gostei muito ao longo da minha carreira, é poder voltar a encontrar sempre debates bons que me abrem a cabeça. E você sabe isto, que eu acho que isso estava fazendo as contas, cara. Acho que já é o sexto ano que a gente conversa em diferentes canais, em diferentes momentos do projeto. O ano passado a nossa conversa sobre IA foi uma conversa que deu uma super repercussão bacana. E eu acho, Baroca, que a coisa mais interessante das conversas, além do bom conteúdo, é a capacidade de que, quando nos encontramos, nenhum tem a necessidade de saber lá grandes coisas, a não ser, e mesmo sabendo, mas de que o debate, o conflito da ideia é sempre mais relevante para buscar inovação. Então, é um prazer sempre revê-lo. O prazer é todo meu. Bom, e 6 anos dessas conversas, perdem-se as contas dos anos de parceria da vida, né? Então, cara, algumas pessoas eu tenho uma confiança incrível. Você sabe que você é uma dessas pessoas, confiança no aspecto mais amplo da vida. E você me toca num ponto, cara, quando você fala de. A gente não precisa ficar debatendo sobre certo e errado. Certo e errado é um ponto de vista, talvez a gente toque um pouco nesse lugar, mas o debate te leva ao próximo passo, ao próximo degrau. Uma ideia fixa, obviamente, ela está fadada ao fracasso, está fadada à falência. Então, acho que é também um pouco daí que a gente sempre partiu e é onde eu acredito que esses nossos papos, aqui ou no bar, evoluem para alguma coisa tão densa e leve ao mesmo tempo. Muito bom. E para quem está assistindo esta dupla conversando, Acontece Carreira, ele é um projeto de pesquisa da Cornerstone Career Services, onde pesquisamos sobre carreira e mercado. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Maurício Baroca, que é o Head de Total Compensation da Bung, como ele bem disse, parceiro de vida e de mercado. Onde esse ano, Baroca, estamos pesquisando sobre gerações. Né? Ano passado falamos sobre A, e um dos pontos, como a gente começou a curadoria deste ano, foi justamente perceber que o mercado está entrando num momento que, além de um grande caos de como é que as carreiras vão se movimentar, onde as empresas estão lidando com 4 gerações simultâneas trabalhando no mercado de trabalho, que isto é inédito. Então, uma ampliação do tempo de carreira das pessoas e com gerações e visões muito diferentes de mundo. A partir daí, começamos a pesquisar, e uma das nossas conversas, um dos pontos de pesquisas que você me trouxe, foi um ponto que começou a mexer muito e eu provocar algumas pessoas, onde você trazia que, dentro da visão de benefícios ou de olhar as cadeiras, não dava mais para pensar uma estratégia de que aquilo que eu pensava que o benefício que servia para o Fernando serviria para o Maurício e serviria para a Sônia, e que a gente começava a olhar as individualidades. E aí, isto há alguns anos atrás, até antes da pandemia, era assim, mas como assim? A gente não olha pessoas dessa forma, a gente olha uma política comum. Então você trouxe uma provocação muito antes da gente entrar nesse caos. Mas nesse mundo de gerações, a primeira provocação que eu tenho feito para algumas pessoas, para os executivos que eu estou entrevistando, para não cair no viés também de isto é certo ou isto é errado, que é onde eu quero fugir, é de que, mesmo lidando com as diferenças, parece que neste momento das carreiras a gente está lidando com uma linha comum, mesmo que com olhares diferentes de como eu recorto, como eu aproveito, como isso é protagônico ou não da minha escolha de carreira, que é a questão de saúde mental, de autocuidado, que me parece que esse tema se tornou um tema comum dentro de colaboradores e empresas, mesmo para gerações. Somos de gerações diferentes, eu e você, né? Com certeza. X e você já entrou no milênio, com certeza. E vivemos isso, né? Para mim, o ficar doente, o ir ao médico, ao trabalho, sempre foi um grande tabu, né? Isso era difícil. Novas gerações já trazem isso de outra forma. Você também enxerga isso? Você vem enxergando que a questão de saúde, apesar de olhares diferentes, ela é um requisito para as carreiras importante hoje, não importa a geração?
sim e não, mas tem nuances aí. Eu sempre, engraçado, sua primeira pergunta é sempre uma, eu sempre respondo sim e não, porque é Você é o sim e não. único que responde sim e não. Exato. Cara, tem que ter uma marca registrada, né? Eu vou começar vou compartilhar uma história que talvez te toque, tá? Eu sou filho de uma geração falida de profissionais. Né? Eu sou nascido no começo da década de 80, sou daí do finalzinho de 82, 83 e tudo mais. A gente parte das crenças, e aí também, ó, claro que vai depender do seu ponto de partida, né? O meu ponto de partida era eu saio exatamente o filho de um boomer, super boomer, que a empresa construiu a nossa condição de vida, né? Então, o fato dele trabalhar do meu pai trabalhar numa empresa e minha mãe trabalhar numa outra empresa, independente do segmento, trouxeram uma condição de sair de uma linha de pobreza para alguma aquisição para que eu pudesse ir para algum lugar. Então, eu também sou filho de primeiras pessoas que fazem faculdade na família, esse tipo de coisa. Bom, isso é história que não é a minha, essa história é de muita gente que tem uma idade parecida com a minha. Quando a gente fala que está tão diferente, eu não acho que está tão diferente assim, eu vou te explicar o porquê. Quando eu entro, começo minha trajetória profissional, eu sou a geração horrível. Eu sou a geração que não tem compromisso. Eu sou a geração que não fica longos tempos na empresa. Era todo era o viés. Eu era estagiário, cara. Eu já era a geração maldita aos olhos de quem estava lá. Então, eu não tinha compromisso, ninguém me conhecia, mas eu já não tinha compromisso, eu já não ia ficar muito tempo, eu já era insubordinado, eu já era um monte de coisa sem abrir a boca. Meu ponto de partida era esse. Aí você faz uma pausa, eu estou falando de 2005, talvez. Aí você faz uma pausa, 20 anos depois, a gente está falando a mesma coisa. Mesma coisa. Nós que ouvimos isso, estamos reproduzindo. Estou querendo dar esse contexto todo para dizer, cara, o autocuidado, né, ou seja, a saúde, o equilíbrio, para a geração onde eu entro, ela não existe. Você tem que ir no médico, frescura, você é preguiçoso, né, irmão? Vai fora do horário de trabalho, vai no final de semana, dá teus pulos aí, né? Faz o que você tem que fazer, não importa como. E nós que aprendemos com esse comportamento, a gente entrou um pouco diferente. A gente entra desafiando várias coisas. A gente entra desafiando as verdades absolutas, a gente entra desafiando o status quo, principalmente, né? Tem uma ruptura aí, que é a criação da internet, o acesso muito fluido à informação lá nos idos de 90, meados de 90, né? Então, essa galera que vai mais para a internet, começa a ter enciclopédias online, deixa de ter livro e tudo mais, que é a geração que eu vivi, questiona um monte de coisa. Mas, ironicamente, essas partes a gente não questionou muito. A gente reproduziu uma boa parte desse comportamento. É melhor. A gente já topa terapia, mas escondida, eu não posso falar para ninguém. Sim. A gente já topa ir num psiquiatra porque não está dando as contas de tomar um remedinho porque eu reconheço depressão, ou sou neurodivergente, né? Doenças que não existiam antes, você era muito agitado ou desatento, viraram TDAH. Você tinha uma baixa habilidade social, mas era extremamente bom em monotask, você talvez tenha alguma coisa aí, um TEA da vida. Então, os espectros que não eram da saúde humana, que não eram reconhecidos hoje, eles são. A nossa, falo a nossa, mas é porque eu ainda acredito que é a nossa, tá? Eu não acho que isso é tão daquela época assim. Você já entra mais ou menos na ruptura junto, independente da data de nascimento, tá? Eu estou falando de perfil, estou falando de momento de vida durante legado de empresa. A gente já topa que existam algumas coisas, mas a gente ainda faz escondido. Enquanto quem chega numa entrevista já fala, não, brother, é o seguinte, eu tomo um remédio para depressão, faço tratamento, não sei das quantas, Então, o que é pior? Eu ouvir isso e falar, você não serve, ou ouvir isso e falar, pô, cara, pelo menos você reconhece, se cuida e tem plano de ação para o que você conhece, né? Você não consegue ter plano de ação para o que você não conhece. Acho que as grandes rupturas das três, e eu só estou falando de três aqui, tá?
gerações. Eu não estou nem entrando ainda em alfa, não estou entrando em qualquer coisa mais para frente, mas só desses três aqui, né? O Boomer barra X, o Millennial barra Y do passado, que tem algumas congruências e divergências, e um Z+, aí, vamos chamar um Z para frente, que está muito mais aberta essa fala e não admite trabalhar num ambiente onde que seja muito tóxico, muito castrante ou muito limitante. Sim, e eu brinquei com a questão das gerações diferentes, mas somos gerações diferentes por alguns 2, 3 aninhos, que eu sou de 79, mas vivemos ao longo da nossa carreira isso, né? Sendo uma geração que lá atrás era subjugada como não adaptável, né? E eu venho falando isso dentro das minhas entrevistas, de que eu ouvi exatamente isso, né? De que eu tinha que ir com calma, de que eu não entendi o contexto. Mas eu entendo também, Baroca, que isso se faz porque as empresas elas estão tendo que lidar com este fato novo, ainda mais num mercado com muita mudança, com a entrada da IA, com a entrada de tantas coisas dentro do mercado, onde me parece que nesses momentos de caos, essas diferenças elas surgem de forma mais protagônica, né? É mais fácil perceber no que diverge as gerações. Você percebe isso, assim, dentro do teu cotidiano? Você percebe esse conflito ele mais exacerbado neste momento ou não? Sem dúvida nenhuma, e a gente não está sozinho. Você certamente conhece um rapaz chamado Josh Bersin. Então, a gente não está sozinho falando de quais são os paradigmas, né? Então, para não ficar muito empírico aqui, só falar de opinião e vivências, vamos pegar um pouquinho, né, de como a transição de carreira acontece com fatos relevantes do mundo. Então, quando a gente tem a quebra, o que que tem? Qual é a quebra? Ao invés dele falar, né, geração X, Y, X, Millennial, Z, Alpha, ele fala carreira 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que no fundo é a mesma coisa. Quais são os grandes pontos de ruptura entre um e outro? Sempre tem. Então, da carreira dos nossos antecessores para a nossa, foi sem dúvida alguma a internet. Da nossa para a próxima, né, para Z, e aí, né, eu gosto de falar isso porque às vezes não cai a ficha na pessoa, né, a geração Z, a geração Z, a geração Z tem 30 anos e está começando a ocupar gerências, né, então vamos lembrar que a geração Z é líder, e essa geração Z que é líder hoje, também tem valores diferentes muito pautados em como, além da internet, o trabalho em redes começou, né, então, mais globalização, mais padronização, o mundo se comportando como um só. Então, o seu trabalho, a empresa não é mais a sua carreira, mas o seu trabalho talvez comece a ser a sua carreira. E aí, para a última quebra, né, que essa é a quebra mais extrema, que é as suas habilidades como carreira, que é onde a gente vai começar a falar de, eventualmente, de economy, né? Então, numa pesquisa também, mais uma vez, para não dar opinião para a pesquisa, numa pesquisa no Total Rewards do ano passado, que aconteceu nos Estados Unidos, estima-se que 50% da população americana, norte-americana, uma pesquisa centrada nos Estados Unidos, vai estar na gig economy. Gig economy é um trabalho que pode ou não ser informal e nada tem a ver com uberização, mas tem a ver talvez com um trabalho super técnico que só eu sei fazer. Eu descobri isso e falei, cara, eu vou vender para geral esse negócio. Eu não vou ficar mais escravo de um CNPJ, de um tipo de um logotipo. Eu vou fazer a minha marca como o meu trabalho, que ele é único e talvez ele sirva cross. Então, essa forma essa mudança de relação com o trabalho e da dependência do trabalho também do mundo, que é muito mais rico do que era na época ali dos nossos pais ou da geração anterior, permitem que você tenha um pouco mais de capacidade de escolha. Isso é maravilhoso para o mundo. Não tenha dúvida. Eu acho que a gente vive. O caos ele traz uma pluralidade que ele é bem importante, né? E eu tenho provocado muito. Ano passado eu provoquei muitos RHs dizendo que não estava fácil pensar a carreira neste momento que estamos. Acho que não está fácil ser RH neste momento nas empresas, porque as empresas estão perdidas e olhando como se alguém tivesse alguma solução pronta, e eu acho que não existe. Posso estar errado e você pode discordar dela o tempo todo, mas pensando que o mundo diz
que as empresas precisam se tornar mais colaborativas e inovadoras, o que é que você acha que este RH pode fazer para contribuir para as empresas construir ambientes colaborativos e inovadores para estas gerações? Antes de qualquer coisa, respeito. Né? Se você parte do princípio de certo e errado, você parte do princípio de juízo de valor. O princípio de certo e errado é o pior inimigo da inovação. Então, se eu sou mais experiente, portanto estou certo, e você, menino, tem boas ideias, mas não sabe o que é o mundo, e não viveu ciclos como eu, portanto você não tem capacidade de fazer diferente, obviamente você não vai fazer, não só não vai fazer diferente, como mas aquilo que, que eu falei na abertura, para mim está fadada à falência. O RH, ele, primeiro, já faz um tempo que a gente discute a ambidestria do RH. Não falar sobre RHzês, né? Sim. Falar sobre negócio e futuro. A inovação, ela não vai acontecer porque eu estou me comparando com a melhor prática de RH. A inovação vai acontecer quando eu olhar a minha prática de RH e dizer, eu preciso dessa prática. Então, a gente discutiu lá no ano passado, né, sobre é sobre fazer o processo do carimbo mais rápido ou sobre questionar se precisa do carimbo? A mesma coisa sobre RH, né? Eu preciso questionar essas coisas que eu tenho, como elas existem hoje, elas precisam continuar existindo hoje. Um produto de inovação não vai ser o sabão em pó A comparado com o sabão em pó B. A inovação vai estar, eu preciso de sabão em pó ou eu tenho alguma outra coisa muito melhor que talvez não limpe e te dê o mesmo resultado sem precisar das mesmas coisas. No nosso mundo de gestão de pessoas e no nosso mundo de RH, para mim está esse questionamento. Eu questionar a prática do gestor, eu estou questionando o valor. Eu questionar se eu preciso de um conjunto de comportamentos para fazer a companhia andar ou deixar de andar, para ser compliant, não ser compliant, para ser inovadora ou não ser inovadora, é o cerne da questão que vai te levar para o próximo lugar. Então, tá na escuta, tá no tirar o acho para falar e se. Muito bom, meu amigo. Agradeço demais sempre as trocas. Acho que você traz pontos não comuns e que brilhantam muito e enriquecem isso. Agradeço aí a disponibilidade e a parceria de sempre, tá? Tamo junto, meu amigo. Obrigado, Baroca. Até breve. Obrigado a você, obrigado pelo convite, pela confiança. Um abração e até breve.